Bom, o Congresso derrubou o veto à proposta que trata da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Nós já falamos sobre isso hoje aqui no Jornal da Manhã e a gente vai falar mais com Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Muito bom dia, Fernando. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito bom dia, Paula. Muito bom dia, Vitor. Na satisfação de estar com vocês nessa manhã. Bom, nós queremos a opinião do senhor sobre o que representa essa derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento para o Brasil. Você acredita que o governo deveria ter dado alguma alternativa? Representa alguma falha do governo? Não, eu acho que isso representa a vontade da maioria do Congresso Nacional, que vem reiteradamente vem fazendo essa renovação, aprovou em primeira instância com larga maioria e renovou em segunda instância essa aprovação. O que nós vemos é que nós temos que buscar algo mais amplo para a sociedade brasileira para gerar empregos formais no país. Enquanto não temos uma proposta dessa magnitude, dessa natureza, que ficou, pelas próprias palavras do governo, por uma segunda etapa após ser feita a reforma sobre consumo, que foi aprovada ontem no Congresso, nós não temos por que alterar um modelo que, pelo menos para a indústria têxtil e confecção, ele vigora desde 2011. Inicialmente, ele vigorava de forma compulsória. A partir de 2015, em mudanças estabelecidas ainda no governo da ex-presidente Dilma, através do ministro Levi, ele aumentou o percentual a ser pago sobre o faturamento, mas criou a optatividade. Portanto, hoje é um modelo optativo e até o último dado oficial que nós temos, cerca de 1.350 empresas do setor optaram por este tipo de pagamento da contribuição patronal à Previdência através do faturamento e não sobre a folha. Portanto, é um movimento importante para ajudar a reduzir o custo do trabalho do Brasil. Não significa reduzir custo do salário, é custo do trabalho, porque o Brasil, considerando os países da OCDE, ele tem os maiores encargos diretos sobre a folha, e se somarmos os encargos também que trazem renda ao trabalhador, como FGTS, proporcional de férias e 13º, nós temos aí mais 22% sobre o salário da pessoa. Consequentemente, nosso desafio como país é diminuir esses encargos para aumentar a empregabilidade formal dos brasileiros, que é o que todos nós desejamos, mesmo reconhecendo mudanças no mercado de trabalho com as novas tecnologias, com as novas opções que as pessoas fazem nas suas decisões de trabalhar e levar a sua vida de uma maneira mais equilibrada. Mas seja como for, vemos como algo importante e óbvio que na medida em que o Executivo apresente agora em 2024 alternativas e propostas que possam nos levar a essa direção, discutiremos democraticamente, republicanamente no Congresso Nacional e nós, como entidade de classe, representando um setor que emprega aí mais de 1,5 milhão de pessoas, trabalharemos para que tenhamos a melhor legislação possível, que preserve os empregos, preserve a competitividade e, mais do que isso, amplie a capacidade de geração de postos formais de trabalho no nosso país. Agora, Pimentel, será que um outro passo que poderia ser dado pelo Congresso não seria justamente a transformação em permanente dessa medida? Ou seja, que a desoneração fosse determinada de forma permanente? Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar voltando a essa discussão, né? Houve a prorrogação agora até 2027, parece longe, mas chegando lá, seja quem for o presidente, vai ter que decidir se prorroga ou não, ou o Congresso Nacional vai ter que aprovar uma outra matéria. Será que um dos caminhos não seria justamente a transformação em permanente desse benefício e, eventualmente, até a extensão para outros setores? Vitor, você está absolutamente certo. O Brasil é um país que carrega uma insegurança muito grande e que o que parece longe rapidamente chega no momento dele ser decidido se continua ou não. Então, isso faz mal aos investimentos, isso faz mal às decisões de contratação. Por outro lado, é preciso notar que na reforma da Previdência houveram alguns mecanismos de trava. Então, no nosso caso, desses 17 setores, a constitucionalidade está comprovada, inclusive, com pareceres do ex-ministro Lewandowski e pareceres da própria assessoria do Congresso Nacional. Então, você não poderia, dentro desse mecanismo, estender para outros. Daí a preservação desses 17 setores. Mas é evidente, e faz todo sentido do mundo, isso que você colocou, é de que proximamente o Executivo possa colocar para debate uma proposta que possa ser mais abrangente,
que é o nosso objetivo, ter um país em que o emprego seja mais barato em termos do seu custo total, mas que aquele que está empregado possa levar mais para casa para poder ter um padrão de vida melhor e ter um consumo adequado para suas necessidades pessoais e familiares. Concordo contigo, realmente seria o ideal, mas a própria trava da legislação não permitiria isso. Daí a extensão, enquanto não temos um mecanismo que possa ser discutido para todos os setores da economia. Agora, Pimentel, indo na contramão dessa pergunta do Vitor Brown, ontem o Haddad falou que vai insistir em uma alternativa para poder mudar isso, né? O senhor acredita que essa alternativa vai vir em algum momento, que isso pode ser mudado ainda nesse governo Lula? Olha, conforme foi dito, inclusive, num evento muito grande que nós realizamos no Salão Verde da Câmara, nós temos a democracia, é diálogo, é conversa, é a busca dos melhores encaminhamentos para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento nacional. Então, se o governo colocar na mesa uma proposta, nós temos que discuti-la através dos mecanismos institucionais existentes, as instituições que prevalecem no nosso país, e as entidades de classe, os setores, eles vão se posicionar diante daquilo que for colocado. Então, se vier, inclusive, o senador Efraim, que é o autor da proposta da prorrogação, ele colocou muito claramente que venha, aprove-se, derrube-se o veto, e se vier uma nova proposta, sentamos e conversaremos, até mesmo para prevalecer sobre o que foi aprovado agora, desde, evidentemente, que seja uma proposta que alcance e tenha os objetivos que nós entendemos que é o mais fundamental nesse país, é o desenvolvimento econômico, a geração de empregos formais de qualidade, e para isso nós precisamos ter legislações que efetivamente induzam a uma contratação recorrente por parte daquele que é o empregador. É verdade que o maior motivador de contratação é o crescimento econômico, nós sabemos disso. Agora, o crescimento econômico, junto com uma legislação adequada, te permite acelerar o processo de contratação, dar mais confiança ao empregador e, ao mesmo tempo, em momentos em que a economia está num ciclo não tão positivo, atenua os processos de ajuste. Então, nós temos que encontrar esse ganha-ganha. E se vier a proposta, obviamente, temos que discutir, porque esse é um país democrático e os poderes têm aí o seu equilíbrio e a sociedade civil também participa de todas as discussões, como participamos na reforma tributária, como participamos nesse debate sobre a extensão da chamada desoneração da folha até 2027 e tantos outros que teremos à frente, teremos reformas sobre a renda, teremos a parte relativa aí a marcos regulatórios, tudo isso faz parte de uma sociedade vibrante e que tem muito o que fazer para que a gente volte a crescer aí a 4% ao ano durante muito tempo, pelo menos, para que o Brasil almeje e alcance o mais breve possível uma renda de um país, por exemplo, como Portugal. Se nós tivéssemos crescido mais ou menos como o mundo cresceu nesses últimos 20, 25, 30 anos, nós estaríamos com uma renda aí próxima de 20, 25 mil dólares e não de 8, 10 mil dólares como nós temos hoje. Então, esse crescimento, essa perda de dinamismo ao longo desses anos todos fez com que o gap aumentasse. E esse gap aumentando dificulta o emprego formal, dificulta as contratações. Então, nós temos que criar um ambiente de negócio favorável para o crescimento econômico e dentro dessas discussões, obviamente, está o custo do trabalho. E, de novo, eu não estou falando o custo do salário. O salário é uma coisa e tudo que vem no redor e em torno dele, junto com ele, é que nós estamos discutindo nessa questão da chamada desoneração da folha, que não é bem assim porque você está pagando, você não está deixando de pagar, só que você tem um modelo de pagamento pelo faturamento ou tem um modelo de pagamento pela folha de salários. Muito bem, nós ouvimos aqui o Fernando Pimentel, que é diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, falando com a gente sobre a derrubada no Congresso Nacional do veto do presidente Lula, a proposta da desoneração da folha. Obrigado, Pimentel, mais uma vez, pela presença aqui conosco. Obrigado, Vitor. Obrigado, Paula. Um ótimo fim de semana. Para nós. Até mais.